Eu quero me pedir desculpas, porque eu não consegui organizar a história do PowerPoint direito, aí não consegui abrir, porque essa semana foi uma jornada árdua, visita em ministério, reuniões de fim de ano, avaliação, e a gente não conseguiu dar muita conta. Bom, antes de a gente falar sobre o Pontão, é de contar um pouco como que funciona a questão da Rede Cultural da Terra. Então, a Rede Cultural da Terra surge logo no primeiro mandato do Lula. Gil se empossou os secretários, a gente já foi bater na porta, né? Assim, a gente foi lá e fizemos os famosos arrastões pelos ministérios, vendo a questão das políticas públicas para a área de assentamentos rurais e também de acampamentos. Então, na conversa com o Gil, o Mambete já era um parceiro de longa data do movimento, né? Sempre apoiou a luta pela reforma agrária. A gente sonhou e gestou a Rede Cultural da Terra, que, em princípio, era uma articulação junto com a Via Campesina, os movimentos do campo, que consistem no MST, no MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, no MAB, Movimento Atingidos por Barragens, da CPT, né, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Juventude Rural, e o Movimento das Mulheres Camponesas, né. E qual era o objetivo da rede? A cultura é uma coisa inerente de todo ser humano, então, nos acampamentos e assentamentos sempre surgem, não é nenhum mérito do MST, mas sempre surgem os violeiros, os poetas cantadores, que começam primeiro, normalmente, nas rodas em torno da fogueira, lá nos nossos acampamentos, né? As prosas, os causos, e as necessidades de acesso, né? E também de produção da questão cultural. Então, qual era o papel dos movimentos, né? Contribuir na organização dessa produção cultural, na vida cultural desses espaços, tanto em assentamento como acampamento. Visto que nas áreas rurais, normalmente, a gente não tem acesso a políticas públicas nesse setor, né? Então, a primeira coisa era começar a fazer articulação para políticas públicas. Aí surge o Rede Cultural da Terra, e começou com a CID, com projetos de capacitação de agentes multiplicadores, né? Então, a gente começou numa série de oficinas de organização das brigadas de cultura, que seriam, primeiramente, que teriam a tarefa de organizar a cultura e também dar referência das frentes que a gente tem na questão das linguagens artísticas, que era música, teatro, identidade cultural, artes plásticas e audiovisual, né? E o trabalho, normalmente, que era no método trabalho coletivo, né? Normalmente, a gente tem feito um exercício imenso de produzir coletivamente as nossas obras. Normalmente, as nossas obras não foi fulano que fez. Foi a brigada, as artes plásticas, Brigada de Painelistas Cândido Portinari, que é uma brigada que existe. Então, eles pintam painéis e assinam como brigada. A produção de um vídeo é Brigada de Audiovisual. Então, eles não se legitimam como nomes, mas sim como produção coletiva. Essa é uma das essências desse trabalho, né? Então, aí, a partir disso, começam esses projetos de multiplicadores. Logo em seguida, a gente faz articulação com a Secretaria de Projetos, né, com o Célio Turino, e a gente conseguiu, no primeiro momento, construir 16 projetos de ponto de cultura da Rede Cultural da Terra, né, em 10 estados. E a gente tem trabalhado na questão da transversalidade das ações dentro do Ministério. Então, como que a gente trabalhou? A formação nacional, né, dos agentes multiplicadores via os projetos da CID. Os pontos de cultura trabalhariam com as capacitações estaduais, né, nos estados, naquelas regiões. E depois, produção também, né, produção através dos mecanismos que tinham. Seja fotografia, seja audiovisual, de maneira muito simples ainda, porque ainda a gente não tinha os recursos técnicos, né? E a questão da difusão para a gente era importante, principalmente acesso ao cinema. Então, a gente criou um projeto chamado Cinema da Terra, que foi pela SAVE, através da lei, pelo mecenato, com a Petrobras. Então, a gente tem os kits que circulam acampamentos e assentamentos e também nas cidades. Por exemplo, em Veranópolis, todo sábado à noite, se coloca o equipamento na praça. Então, é uma cidade que o cinema da cidade é esse sábado, né? Então, as pessoas vão lá em torno para assistir esse filme. Então, em algumas cidades tem esse trabalho. Então, a gente tem essa rede hoje configurada e está para aprovar mais 5 projetos
de pontos de cultura em mais 5 estados. Ainda a gente não conseguiu atingir todos os estados que os movimentos estão organizados, mas em uma grande parte a gente vai conseguir atingir. Por que a gente tem esse esforço de fazer essa questão? Porque, normalmente, as ações culturais sempre vinham de fora para dentro da organização, sempre na lógica do acesso. E a gente acha que é importante o acesso, mas a gente também quer produzir também, e difundir a nossa produção a partir do nosso olhar. Esse era o desafio, né? Que existe produção cultural porque existe trabalho, porque a cultura vem a partir das relações de trabalho, o que a gente acredita. Então, como que a gente valoriza a produção cultural dos assentados e acampados e como isso pode circular, né? Pensando nessa questão de todos nós somos artistas, todos nós somos pessoas que produzem, criam, pensam em novas formas de existência. A gente quer um novo mundo, um mundo diferente. E isso já é um processo criativo. A partir do momento que a gente tem esse olhar, que outra coisa pode ser possível fazer. Isso aí já é o papel do artista, né? De como a gente pode potencializar essa nova humanidade que a gente quer construir. Então, e a produção cultural, ela vem para isso, porque a gente acredita que a arte é essa forma, o barco que nos leva para esse novo mundo, né? A gente acredita que é na arte que a gente consegue pensar e mostrar através dos versos, das cantigas, como que pode ser a outra forma de existir. E de uma forma que as pessoas entendam e se apropriam e encarnem aquilo de verdade, que às vezes é melhor do que 1000 discursos, né? Uma poesia, às vezes, entra mais do que 1000 discursos. E a gente tem trabalhado muito isso. Isso é valorizado dentro da organização, que a gente chama de mística, né, do movimento. Então, desde de uma assembleia dentro do acampamento, se pensa na ornamentação, na poesia que vai ser lida antes, o que vai ser cantado, para depois ter seus discursos, e isso até os congressos, né? Então, a gente tem sempre esse elemento da cultura e da arte envolvido em todos os momentos do movimento. Mas isso tinha que ser potencializado e transpassar para os limites só do movimento, né? Então, esses projetos elas estão vindo para potencializar essas ações. Essas ações já existiam, mas os projetos como políticas públicas elas potencializaram até então, né? A possibilidade de ter esses recursos para capacitação, os pontos de cultura, apesar de a gente estar com vários problemas por causa da CPMI das ONGs, a CPMI da Terra, então eles vieram, assim, o Ministério Público veio rangendo os dentes para o nosso lado, e é perseguição política sim, porque quando o Ministério Público chega no Ministério, a gente só quer os projetos do MST, da UNE, da CUT, já se mostra uma perseguição política, né? Porque antigamente se sorteavam os projetos que o Ministério Público ia se avalizar, agora são os nossos que vão, e procuram literalmente pelos em ovos, né? Chegar ao ponto, ao cúmulo de questionar uma diária de R$20, dizendo, são sem terras, eles não precisam de R$20 diários, eles podem viver com 6. Então, assim, se você der para verem as coisas, assim, é de chorar, assim, de certa forma, da perseguição política que a gente está vivendo. E, com isso, a gente está 1 ano sem receber os recursos dos pontos de cultura. Não por isso a gente está deixando de fazer as nossas ações. Então, esses projetos servem para potencializar, mas eles não limitam. Eles não são limitadores das nossas ações, né? Bom, qual a importância para nós da questão dos pontos de cultura? É essa relação e essa própria mística que ela cria. Que se a gente for pensar em recurso, ele é muito pequeno. Se a gente for pensar no que a gente é capaz de fazer com tão pouco recurso, ou às vezes com nenhum recurso, porque eu sei que 90% dos pontos estão com problema de ordem técnica. Mas criou uma mística, criou uma relação, criou uma autoestima na questão da produção cultural popular, que eu acho que isso é maior do que qualquer recurso que a gente venha receber. Criou a pertença, que nós somos movimentos culturais e temos direitos a políticas públicas. E a gente só vai ter esse direito se a gente se articular em rede. Muito mais do que só... Assim, também é importante se articular no processo produtivo, na difusão desses processos, mas também de articuladores políticos, que vamos colocar como direito nosso o acesso às políticas, acesso a recursos, porque é recurso nosso. Então, inverte a lógica. Eu acho que o que é o mérito desse ministério é que ele inverte a lógica dos recursos públicos para a cultura. Então, isso acho que um dos poucos projetos desse governo que se deem é isso. É um dos poucos ministérios que inverteu a lógica. E isso é muito interessante, a gente ter
esse teor, né? E aí o processo agora nosso é a gente se politizar em cima disso. E nos fortalecemos como uma grande rede de cultura, né? Então, isso que é importante a gente acreditar que não só por recursos, não, isso aí é uma parte importante, mas como a gente vai potencializar isso para frente e não perder isso de vista, né? Então, então, como a gente entende isso como um fomentador, é difícil falar só dos projetos da rede e do que os recursos dos pontos de cultura propiciam, até porque a gente nem tem mais, né, em princípio. Então, eu vou contar assim, um pouquinho o que a gente tem hoje nesse sentido e o que a gente pode potencializar. Uma das coisas fortes nossas é a capacitação. Então, a gente tem trabalhado com oficinas na área das linguagens, né? A gente começou assim, bem de uma forma muito mais organizada, foi a partir de um trabalho com o CTO, que a gente criou a Brigada de Teatro Patativa do Assaré, que é uma brigada nacional, que fez uma capacitação de 2 anos e meio com o UAU, ficando 20 dias, 3 vezes por ano, lá no Rio de Janeiro, e fazendo os trabalhos, e com a atividade prática de montar as brigadas lá nos assentamentos e acampamentos. Resultado disso, que hoje a gente tem 38 grupos de teatro, que trabalham nas áreas de assentamento nos estados, né? Depois a gente começou a formar a formação das artes plásticas através dos painelistas, né, e muralistas. A gente trabalha muito com a questão do muralismo. Não sei se vocês já viram, mas assim, todos os congressos nossos sempre têm grandes painéis de 10 por 7, 10 por 10 de tamanho, que são pintados coletivamente e também criados coletivamente, né? Essa é a princípio. Então, em todas as linguagens a gente faz essa formação, que normalmente é a formação de agentes multiplicadores. A gente junta todo mundo, depois lá se irradia com capacitação estadual ou de grande região. Agora a gente entrou no desafio dos cursos formais. A gente está começando 2 cursos de graduação na área das artes para trabalhadores rurais. Um é em educação do campo, que tem um eixo de pesquisa que é em linguagens, aí entra desde a literatura e todas as linguagens artísticas, né? E um outro curso de graduação que é uma licenciatura em artes visuais ou música, na Universidade Federal do Piauí. E o outro é com a UNB, mas ela está sendo realizada lá no Rio Grande do Sul, no nosso instituto, chamado ITERRA. Então, são 2 cursos de graduação de 5 anos em sistema de alternância, que é para formar esses educadores em artes, né? Para que vão contribuir nas áreas de assentamento e acampamento. E outro desafio que a gente quer conseguir para o ano que vem é o curso de ensino médio. Por incrível que pareça, no Brasil, acho que existem 2 escolas federais que têm curso, alguma coisa ligada à cultura, que é no Rio de Janeiro, uma em teatro e outra de produção cultural. No Brasil inteiro, não existe escola pública que forme pessoas em nível médio para diversas áreas técnicas. Desde pessoas que vão monitores para museus, ou técnicos em som, técnicos nas mais diversas áreas da economia e da cultura, não se existe ensino médio. Que é um absurdo, né? Que a gente pensar o potencial que isso tem, até na questão da economia, não existe. Agora, no Mais Cultura, eles estão planejando isso, e acho que é bom a gente se apropriar disso também. De como que a gente vai contribuir, desde a discussão da grade, que tipo de técnico que a gente quer. É o técnico que vai trabalhar só nos grandes teatros, só nos grandes museus, ou a gente quer que a formação técnica vão trabalhar lá nos pontos, que tenham trabalho também de organizar, contribuir na organização da memória, da cultura das comunidades. Se a gente não se apropria dessas coisas, as coisas passam e a gente acaba depois tendo que correr atrás. Então, isso é um ponto que eu acho que, como movimento, a gente tem que se organizar. Isso é um trabalho. E para que a gente quer essa formação? A gente quer estar consolidando as brigadas de cultura e comunicação. Essas brigadas de cultura e comunicação têm essa tarefa de organizar a questão da cultura, valorizar as culturas locais, através das suas linguagens artísticas, e também da produção de audiovisual. Esse é um desafio que a gente tem feito, porque qual sempre foi a nossa grande questão? A gente sempre teve cursos de audiovisual, né, de câmera e tal, mas a edição nunca era nossa. Aí, quando a gente via o produto final, a gente não se reconhecia muitas vezes naquele produto final, porque era o outro olhar. Então, o desafio nosso era, para além de fazer as oficinas de captação de imagem, a gente queria aprender a editar também.
E a primeira experiência de edição, por incrível que pareça, foi na Venezuela. A gente fez uma parceria com uma TV lá, a Vive TV. Aí foram 2 brigadas de 6 pessoas da Via Campesina para participar do curso de audiovisual lá da TV. E agora a gente está conseguindo, acho que para esse ano, que vem, a gente consegue fazer um curso de edição. Apesar que o pessoal é autodidata também, né? Está lá no Cinelera sofrendo, como o Carlos disse, mas está tentando fazer. Tá à vontade, né? E estão lá produzindo as coisas. E claro que tem alguns que ficaram com raiva, desinstalaram e colocaram lá o piratão, mas depois colocaram de volta, né? Ah, tinha que produzir, colocamos, mas depois a gente consegue resolver. Então, como que está? Então, a primeira produção audiovisual que a gente fez, todo o processo foi agora no 5º Congresso do MST, que a gente fez em julho, com 17.500 delegados aqui em Brasília. E aí a gente montou uma equipe de audiovisual da Via Campesina, e aí fez todo o processo, desde pensar o roteiro, a captação e a edição. E tudo pensado coletivamente. Né? Então, quando está lá assinado no final, não tem nome de ninguém. Está lá, Brigada de Audiovisual da Via Campesina. Ponto. Né? E não tem nenhuma especificação pessoal de quem fez cada coisa, porque todo mundo mexeu. Né? Colocamos por internet, dividimos, compartimentamos, todo mundo via nos estados e todo mundo deu sugestões pelos chats lá da vida e, olha, isso aqui ficou bom, isso aqui não ficou bom, e discutimos um monte, depois se editou, mandou de novo, agora sim. E aí que foi para a circulação. Né? Porque a gente tem uma vantagem na circulação, é que a gente é federalizado, né? A gente está em 24 estados, então você manda pode copiar à vontade, tal, então está todo mundo já vendo o vídeo. Agora, outras coisas que a gente tem são os nossos meios. Né? A gente tem o jornal e a revista. O que avançou nesse governo? A gente conseguiu, a partir dessa capacitação dos militantes, eles já têm conteúdo político e teórico. Eles estão se tornando intelectuais orgânicos nesse sentido da questão da cultura, que já estão produzindo matérias. Então, entrou a página da cultura dentro do jornal, que a gente acreditou que foi um avanço, e também na revista Sem Terra entrou essa parte da cultura também. Vira e mexe na nossa página, sempre tem elementos da questão da cultura. Então, esse período foi muito interessante porque entrou em pauta e a gente começou a perceber que os estados estão valorizando essas ações culturais. Né? Porque antigamente, a tarefa do setor de cultura era a articulação com artistas intelectuais da sociedade de apoio à reforma agrária e organizar os eventos do movimento. E produzir alguns CDs de artistas internos, produção dos painéis, mas não de forma articulada de organização de brigadas. Então, esses últimos 6 anos se constituíram, de fato, essas brigadas e estão conseguindo pautar, de fato, essas questões. A gente, por exemplo, não tinha nenhum dirigente nacional federativos da cultura. Agora, no próximo ano, vão ter 2 no processo que eram dirigentes da cultura do Estado e hoje vão ser dirigentes nacionais. Então, a gente começa a perceber que a elevação da consciência, no sentido da questão da cultura, tem sido valorizada dentro da organização. E isso parte desse processo que a gente veio criando nesses 6 anos. Né? Outra coisa que a gente conseguiu construir, que é muito interessante, a gente criou uma agência de notícias, chamada Agência do Planalto. Ninguém, teoricamente, não aparece que é do MST. Né? Mas a gente produz matéria, aí as rádios comerciais, tal, acessam e pegam. Aí fica dentro desse outro olhar. Como tem uma grande dificuldade dessas TVs comerciais, principalmente no interior, de ter matérias, elas sempre acessam a nossa agência e pegam essas matérias. Né? Ainda mais quando se vem com um tom de Brasília, e a linguagem é muito interessante, que a sensação que se dá pela rádio, que é como se fosse da própria rádio, né, o jeito. Agora, assim, é muito engraçado, a gente começa a ouvir, vai diretamente de Brasília, a nossa jornalista tal vai dar tal informação. Aí entra a matéria. Então, isso fortalece, de certa forma, seu outro olhar através dessas coisas. Então, a gente tem 2 agências, a Agência do Rio Grande do Sul, a Agência Chasque e a Agência do Planalto, que é essa nacional. E o objetivo agora é a gente fazer uma em cada grande região. E a gente também tem o Vozes da Terra, que está na nossa página, que quem quiser acessar as matérias, podem acessar as matérias para reproduzir nas rádios comunitárias e tal. www.mst.org.br.
do MST, e lá tem Vozes da Terra, você clica e aí tem várias matérias que falam sobre educação, reforma agrária. Aí quem quiser acessar e pegar essas matérias são livres, né? E a outra coisa que agora a gente está com um desafio é criar a nossa rádio web, né? Então a gente está lá nos nossos estudos lá tentando. E o Pontão de Cultura, ela vai estar também contribuindo para essa produção da rádio web. Qual vai ser a tarefa do Pontão de Cultura, né? Então ele vai fortalecer a capacitação dos pontos de cultura, vai fazer a produção do audiovisual, né? Não fazer não, ele vai organizar, porque a gente está de forma muito desorganizada ainda nessa questão audiovisual, então a tarefa dela é fazer organizar essa questão, que a gente começa a descobrir que tem um monte de produção que a gente não sabe que as pessoas estão produzindo e não tem organicidade nem difusão, porque às vezes produz e fica ali mesmo no assentamento, ou fica lá na Secretaria Estadual, então a gente está querendo organizar toda essa produção e potencializar a difusão desse material. A capacitação em audiovisual, né, que é também não só a capacitação em geral, mas também da audiovisual. E também a questão da memória. A gente está querendo potencializar a questão da memória dos assentamentos. A gente começa a descobrir várias histórias. Por exemplo, no Piauí, no dia que foi feita a ocupação no assentamento, assim, no dia do aniversário, todos saem do assentamento, vão dormir fora. E no outro dia, assim, de madrugada, que é o horário que eles fizeram a ocupação, todos entram juntos para dentro da terra de novo. Então, eles fazem a memória todo ano do processo de ocupação. E os mais velhos contam, quem participou da ocupação, eles contam a história de novo. Então, como a gente tem que valorizar e potencializar e gravar isso, a gente vai ter que começar a fazer esses processos circularem, né? Então, como que a gente organiza essas ações, né? E conseguir documentar isso, né? Isso com coisas para serem documentadas. Então, é uma tarefa forte. E também é a questão do outro olhar. Esse é o nosso grande desafio. Como que a gente começa a produzir, fazer essa produção audiovisual, ela ser muito mais ágil, né? Porque ela ainda é lenta, é muito na lógica do cinema, muitas vezes, que você demora algum tempo, 2 meses, 3 meses, para poder conseguir editar. E, às vezes, a coisa não é totalmente factual, mas ela passa, né? Por exemplo, quando teve a ação da Via Campesina, no 8 de março, contra o campo de experimentação da Singenta. Como que a gente pode fazer o outro olhar a partir da gente? Por que as mulheres foram lá e ocuparam e quebraram as multas? Mas de uma forma ágil, para mostrar o olhar da Via Campesina, por que foi feito isso. Então, só mostrou o olhar da imprensa cotidiana, né? Daquele olhar que ficou terrível. E depois, para a gente desconstruir esse olhar, foi um trabalho muito, muito difícil, né? Então, como que a gente começa a produzir essa coisa do outro olhar, do contra-hegemônico? Isso é um desafio que a gente tem discutido e a gente está querendo potencializar isso, né? E como a gente faz a difusão, né? Produzir não é só o problema, mas como que isso se difunde através de uma grande rede e que essas coisas cheguem aonde se tem que chegar. Sobre essa questão, por exemplo, da transposição do Rio São Francisco, né? Como que a gente bota os outros olhares, né, que são vários olhares. Normalmente o pensamento são 2 olhares, não são vários olhares. Tem esses 2 que se colocam na dicotomia, mas tem outras possibilidades que não se dão. É ou não é? A gente ainda trabalha no maniqueísmo das histórias, né? Então, como que a gente começa a construir esses outros olhares? Então, esse é um desafio que a gente vem trabalhando. Um outro elemento que a gente tem dentro do movimento é a editora, né? A gente tem uma editora chamada Expressão Popular, que eu acho que é a editora que vende livro mais barato, acho, dentro do mercado. A média dos preços dos livros é R$ 6, R$ 7, né? E a gente consegue isso por causa da liberação dos direitos autorais dos escritores. Eles liberam para a gente e a gente não, com isso, fica o preço do trabalho mesmo, né? Mas aí tem aquela dificuldade. Eles liberaram para a gente. Aí é uma sedução eles falarem para eles liberarem para todo mundo, né? Ainda tem processo. Alguns a gente está conseguindo, e aí a possibilidade de a gente tentar colocar, a Expressão Popular, colocar no site deles algumas publicações que possam ser baixadas. Mas a gente fez o cálculo que se gasta de tinta e papel fica mais caro que o livro, né? Então, e o livro também, ele é um processo também que é um pouco do lucro e gera para produzir mais livros para a própria Expressão Popular, que vai para os cursos, para além
do pago. Tem muita gente que não paga esses livros. Normalmente, nos cursos, o pessoal que é filho de acampado e assentado, eles não pagam esses cursos, são gratuitos dentro dos cursos que eles estão fazendo. Eu acho que, no geral, é isso, né? Então, todos esses trabalhos eles estão se fortalecendo a partir desse processo. Mas a gente tem ainda muito que avançar. E a gente só acredita que avança a partir da constituição das redes, né? Eu acho que a questão da TV Brasil ela é um espaço muito forte para constituir uma rede audiovisual. Outra coisa, assim, um pouco que difere, acho que os nossos pontos de cultura com os urbanos ou em cidades, que normalmente aquele espaço é o polo aglutinador da cultura daquela região. Então, normalmente os pontos de cultura são sempre o tempo todo movimentados nas comunidades. O nosso é meio ao contrário. Eles são irradiadores. Então, principalmente a juventude, né, que participa do coletivo de cultura, ele fica algum tempo lá no centro de formação, que são os espaços onde tem os pontos de cultura. Fazem a capacitação, depois eles vão para assentamento e acampamento. Se dividem e vão lá organizar a cultura lá onde tem que ser. Não dá para ficar dentro do centro de formação. Lá é só para eles se capacitarem, socializarem as experiências e contribuir na cultura nos cursos, porque não só existem vários cursos nesses centros de formação. Então, a organização da cultura nesses cursos, que toda noite tem algumas noites culturais, a exibição de filmes, o debate sobre a questão da cultura se dão nesses espaços dos cursos. Mas o potencial da produção cultural, da organização cultural, ele tem que se dar lá na base, nos assentamentos e acampamentos. Então, os pontos de cultura nós são apenas referências, espaços referências. Mas a coisa tem que se dar mesmo lá onde as pessoas estão, né? Então, às vezes o pessoal, mas eu fui lá, quase não tinha ninguém. Eu falei, de fato, quase não tem ninguém mesmo. Eles têm que estar lá na base, organizando as comunidades, contribuindo na organização das comunidades nessa questão da cultura. Então, acho que é um pouco isso, né, de forma geral, nos desafios que a gente tem se proposto a fazer nos últimos tempos. Tem a questão da frente digital, que ainda assim, politicamente é a questão do software livre, sim, né, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Porque qual é a grande discussão que se faz dentro do movimento, a questão da frente digital? A dificuldade de aprender a mexer com os instrumentos, né? Ele é livre no acesso, mas não é livre ainda no entendimento. As pessoas não conseguem compreender a lógica. E aí, se você não entende, você não teve acesso à capacitação, ele acaba não sendo livre, né? Dentro desse conceito de liberdade de uso. Não sei usar, então ele não é livre, né? Então, o pessoal está fazendo essa discussão. Como que cria ferramentas do software livre que sejam fáceis de utilizar, né? Na lógica do usuário. Porque o camponês, ele quer vender lá o seu arroz lá dentro da cooperativa, ele quer entrar, quer que funcione. Ele não vai ter, assim... E se não funciona, como é que vai discutir isso com ele? Não, ele não está muito interessado em saber, né? Ele precisa daquela ferramenta de uso ágil. E é muito difícil isso convencê-los nesse momento, né? Então, e a grande dificuldade também é de capacitação nessas áreas. Muitas vezes a gente buscou a pessoa da cultura digital lá na secretaria, só que qual é o grande problema? Falta de recurso. Eu acho que quando o Cláudio Prado fala que tinha dificuldades mesmo, pouca gente, pouco recurso, eles não tinham dinheiro para botar gasolina no carro para ir lá no assentamento resolver a questão dos nossos telecentros. Aí como é que faz? Sabe? Aí a gente fica numa sinuca de bico feia, né? O telecentro está lá, tem a tal da antena que a gente lutou para conseguir. E aí esbarra na questão técnica, que a gente não tem gente, ainda um grande quadro de pessoas capazes de contribuir na implementação. E como que a gente constrói políticas nisso, né? Uma rede forte que consiga dar respostas, principalmente para esses lugares que são mais afastados. E um desafio também, eu acho que quem aqui que é das áreas rurais, acho que eu ouvi vários, né? Como é que essa questão do acesso à banda larga, que é um desafio, porque a gente tem 16 pontos de cultura, nesses tem banda larga, mas são só 16. E a necessidade ela é muito maior. Como que a gente vai fazer uma discussão política da gente ter esses? Porque se torna inviável qualquer processo democrático em relação a isso.
Eu acho que a questão da conectividade e a questão das rádios também. Acho que são duas coisas que a gente tem que lutar. Rádios comunitárias também. Não, não tem. E agora vai ser aberto, vai editar 30 pontos. Uhum. Já passa essa informação, Ah, que legal. serão 30 pontos e quem é contra a cultura não vai poder participar disso. O Plantão vai trabalhar em parceria, mas é importante que vocês também tenham. Então vai ser aberto agora em janeiro. A gente tá vamos ver se eles conseguem essa semana desenrolar um que a gente tem no Rio Grande do Norte aqui. Tem um aqui que está tramitando 2 anos. E numa dificuldade total. Vamos ver. Se não conseguir, vai ser por esses meios, com certeza. Colocou uma série de questões aí, por quê, como, de que forma vai acontecer. E aqui eu acho que a gente não tem muito como interagir. Então eu acho que a gente propôs fora desse momento aqui a gente continuar, porque daí sim a gente pode trocar essas experiências e de repente alguma coisa, alguma dúvida minha pode estar auxiliando e vice-versa. Uhum. Então, porque aqui a gente fica escutando essa série de questionamentos e não tem como respondê-los. Eu coloquei junto essa questão dos questionamentos porque eles estão dentro das contradições do próprio projeto, né? Então o projeto é um projeto bom, né? Ele tem, assim, é valoroso, mas surgem as contradições pela própria formação do Estado brasileiro, eu acho, né? Que esse Estado não nos serve, né? Para essa produção que a gente quer fazer, com esse tipo de cultura que a gente quer produzir, as ferramentas e instrumentos que o Estado tem, não nos serve. Por isso que a gente está com todos os problemas. Eu acho que, assim, para além, né, a gente fica usando o microfone para essas coisas, mas, tipo assim, esse espaço é importante da TV Brasil, eu acho que é valoroso a gente se ocupar desse espaço, porque espaço é para ser ocupado, se a gente não ocupar experiência própria nossa, vem outro e ocupa, né, e ocupa mal, então, que esse espaço a gente seja bem ocupado, mas sabendo das fragilidades e das dificuldades que a gente tem, né, da questão da agilidade, dos processos e tal e tal. E acho que a gente tem que criar fóruns de debate nessa área para a gente se constituir, de fato, numa rede que a gente consiga produzir mesmo dentro. Por exemplo, o Adriano me falou esses dias, tem, mas ninguém está mandando, né? Daqui a pouco acaba por falta de não ter ninguém para mandar. Né? Esse é um risco que se corre. Eu acho que eu prefiro correr o risco de cortarem, porque seja subversivo demais o outro olhar, do que cortar porque não tem. Né? Então, exato, de morrer de inanição é assim, a gente vai morrer na praia. Então, como que a gente começa a se constituir e produzir efetivamente? Né? É isso, acho que é isso. Bom, obrigado, Evelane. Eu acho que essa questão que você levantou, acho que é importante em relação à dinâmica mesmo do encontro, porque, na verdade, qual foi o pensamento inicial? A gente apresentar primeiro os projetos e, no final do dia, fazer um apanhado de considerações. Talvez hoje, não sei como é que está o espírito de todo mundo, a gente ainda tem 3 apresentações, seria 1 hora, ou seja, agora são 6h30, 7h30. Eu acho que ainda daria para fazer uma... eu não estou sendo tão rigoroso, porque eu sinto que, às vezes, para cada pessoa, a dinâmica está um pouco mais... É a diversidade, né? Então, mas eu vou tentar ser um pouco mais rigoroso, porque o tempo está se estendendo, apesar de que, e aí que eu ia falar, a gente tem amanhã o dia inteiro. A programação, aqui do jeito que está concentrada no período da manhã, mas o período da tarde não é para não ter atividade nenhuma. A ideia é que ele esteja livre para a gente definir o que vai ser feito. Em princípio, pode ser uma troca de informações, de dúvidas, de tudo que a gente ouviu. Pode ser um planejamento mais detalhado. Enfim, acho que aí está aberto para vocês definirem o uso que vai ser feito desse período. Que eu saiba, eu acho que não tem ninguém que saia amanhã à tarde. Acho que só à noite. Isso, Ou seja, em princípio, amanhã a gente teria... É claro que, se a gente pudesse, ao final de cada apresentação, pelo menos minha avaliação, fazer um grande debate, talvez fosse mais rico. Mas eu não sei se a dinâmica desse formato garantiria que todo mundo apresente. Porque a tendência é você se empolgar com cada grupo e estender muito. Então, o que eu sugeriria é a gente, se vocês concordarem, a gente vai anotando e vai pegando essas ideias todas para amanhã
hoje, ainda no final do dia, se tiver um tempo, e amanhã, no período da tarde, ou mesmo no final da manhã, a gente fazer uma grande roda. Eu acho que é uma boa sugestão. Não sei o que vocês acham, mas... E aí fazer esse diálogo mais de troca de experiências. Mas é porque, de todos os grupos que a gente conversou, e não foram com todos que estão aqui, mas sempre vinha muito a necessidade de conhecer os projetos, minimamente. Né? Porque a gente está querendo trabalhar em rede, está querendo entender mais, e às vezes os projetos, as informações estão na internet, estão no site, mas é muito diferente você ter a pessoa que mobiliza essas ações todas aqui na frente, olho no olho. Né? Então, agora, ao mesmo tempo, é essa dúvida aí de que é um espaço muito rico para fazer esse debate todo. Né? Então... Um pouco da vinda do pessoal para cá, e teve muita gente que veio de madrugada, teve outros que ficaram no aeroporto várias horas e tal. Então o pessoal hoje acho que está cansado, acho que se estender mais hoje não seria produtivo. Acho que o ideal é o seguinte, deixar livre, fazer as apresentações, deixar livre para que as pessoas, se quiserem conversar, logicamente, fazer os paralelos, que são importantes, inclusive vai alimentar a discussão amanhã, eu acho que é mais produtivo. O pessoal que quiser descansar, dormir, outro que quiser sair, enfim. Né? E amanhã, essa parte da tarde, eu acho que ela é fundamental realmente para a gente garantir que todo mundo é presente. E na parte da tarde, eu acho que dá para aprofundar realmente. Eu sinto falta que é o seguinte, todo mundo vai apresentar aqui, mas é fundamental que a gente encare esse momento aqui como uma oportunidade de discussão estratégica. Ou seja, estamos sabendo quem é que está aqui, né? Sabemos quem é que está aqui, quem está se articulando com quem. Quer dizer, para se ter uma ideia do que já foi aqui hoje, que se percebe que cada pontão aqui está articulado com pelo menos 10 pontos de cultura. Então a gente tem pelo menos, né, praticamente 20 pontões aqui, temos 200 lá na ponta, né? Então, ou seja, a gente tem como pensar isso estrategicamente, pensando inclusive no Ponto Brasil, que é o elo desse processo, o programa Ponto Brasil, como o elo desse processo e o instrumento que pode, né, auxiliar nessa relação do ponto de vista de estímulo, né, auxiliar os pontões que vão trabalhar na parte do audiovisual, tanto aquele específico de audiovisual quanto os de cultura digital, auxiliar nessa relação com os pontos de cultura na hora das oficinas, na hora das produções, enquanto estímulo. Por quê? Qual é o estímulo? Vai para a TV. Né? Então, minha proposta é que a gente encerre com esses três, que o pessoal descanse e tal, e que a gente garanta que amanhã os demais falem, e a gente aproveite a parte final, ou seja, que está sem programação, realmente fazendo essa discussão e saindo daqui com alguma coisa de fato articulada. O que você acha? Nós já estávamos combinando, mas assim, completamente em paralelo, de fazer uma discussão mais descontraída aí em algum ponto da cidade, que a gente ainda não sabe onde é. Pode se trabalhar amanhã em grupos também, se for para quem quer, né? Também não é uma coisa assim, é como tu citou antes, para dar um alicerce para a discussão de amanhã, onde todo mundo vai participar, e quem quiser participar hoje não é, enfim, uma discussão. Mas... Bom, então vamos para o próximo, Paulo, da TV Ovo, do projeto Foco. Enquanto o Paulo chega ali, a ideia que eu pensei também, não sei se a gente tem alguma outra, se a gente tem papel e pilô, hein, velho, Adriano, que a gente possa, o pessoal se articular na sua forma de escrever e tal, porque, por exemplo, eu listei aqui, por exemplo, desenvolvimento, quem está preocupado com desenvolvimento, aí eu listei todo mundo que eu ouvi, quem está preocupado, por exemplo, com a questão das sementes livres, aí tem a Rede da Terra, aí tem a associação, o PC Nortão, tem a Associação de Software Livre, aí eu identifiquei aqui alguns pontos de convergência, assim. Então, é isso. Se a gente tiver uma estrutura, você tem um rolo de papel craft, alguma coisa assim que a gente possa ter? Acho que amanhã à tarde a gente bate a metodologia e encaminha.